Montar o microfone. Boa tarde, hoje é dia 14 de maio de 2022. Esta é uma entrevista concedida por Joshua Paiva Matos Cordeiro, estudante, para as pesquisadoras Jacilene Aguiar Silva e Alícia, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na mesma universidade com atividade da disciplina do PPGH em História, chamada História Oral, Desafios no Tempo Presente. Boa tarde. Joshua, eu irei fazer a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido, tá bom? Para você. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e as experiências subjetivas e profissional relacionadas à pandemia da Covid-19 e as formas como ela tem afetado a população sul-rio-grandense. A entrevista é uma das atividades da disciplina História Oral, Desafios no Tempo Presente, ministrada no Programa de Pós-Graduação em História da URGS. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura. Será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não estiver confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período de pandemia. Frente aos expostos, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Estou sim. Você concorda que sua identidade seja divulgada? Concordo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Aceito. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Aceito. Bem, então vamos começar. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Tá. Eu sou o Joshua, eu tenho 22 anos. Vim para cá recentemente, morar em Santa Maria, para cursar o curso de Engenharia Acústica. Estou atualmente no 4º semestre. E estou começando a minha vida na faculdade agora, basicamente, porque nesse último ano e meio eu estava na minha cidade natal, que é Santo André, lá em São Paulo, e só agora que eu pude vir para cá realmente começar a minha vida na faculdade. Ok. Joshua, você pode explicar por que aceitou colaborar com esta pesquisa? Se a gente tem a oportunidade de fornecer material e informação para que as pesquisas sociais e afins possam melhorar a forma como a gente enxerga a nossa sociedade, então acho que a gente tem que aceitar e contribuir com isso. Certo. Obrigada.
Você ou alguma pessoa próxima, familiar, amigo ou colega, testou positivo para a Covid? Relate a sua experiência. Sim, a minha, a minha irmã testou positivo para Covid. Teve mais alguns parentes que testaram positivo para Covid, mas no meu círculo familiar próximo, na minha casa, onde eu morava, durante a pandemia, só a minha irmã que testou positivo, os outros membros da casa, deixa eu ver, minha mãe também testou positivo. Então, foi minha mãe e a minha irmã. Aí na minha casa tinha meu padrasto, eu, o meu irmão, o meu outro irmão mais novo ainda. Então, mas testaram positivo só a minha mãe e a minha irmã. Nem todos fizeram o teste de Covid, mas apesar de elas terem testado positivo, elas tiveram alguns sintomas, ficaram mal alguns dias, mas não sofreram maiores problemas com isso, não foram internadas nem nada do tipo. Só passaram mal e se recuperaram alguns dias depois, até por conta da vacinação. Alguma pessoa de suas relações faleceu por causa da Covid? Sim, eu tive um tio-avô próximo da família que faleceu por Covid de um dia para o outro. Na verdade, ele estava muito debilitado, já tinha uma série de complicações de saúde, pegou Covid 8 da manhã, de noite já tinha falecido. E era um tio-avô próximo, todo mundo ficou chocado, obviamente. E acho que do meu círculo familiar mais próximo foi esse, meu tio-avô. Tiveram mais pessoas, mas foram mais distantes, digamos assim, da família. Que outras perdas a pandemia trouxe para você? Que experiências você acha que a pandemia lhe impediu de viver ou que planos foram frustrados? Acho que o principal deles foi ter vivido esse 1 ano e meio de início de graduação de uma forma muito superficial. Então, eu passei esse tempo todo muito distante da graduação, de uma certa forma, porque eu estava na minha cidade natal. Então, eu naturalmente sou uma pessoa que não consigo me relacionar bem em ambientes virtuais, então isso me afastou ainda mais da graduação, né? E eu compareci às aulas e tudo mais, mas eu não me interagia o suficiente com as pessoas do meu curso, nem com os professores. Então eu diria que essa foi para mim a principal perda, né? Eu acabei ficando muito preso às coisas da minha própria cidade e a graduação eu fiquei distante, né? Só agora que eu estou podendo me aproximar com de uma forma significativa, né? Porque antes foi muito superficial, fiquei muito distante de tudo. Certo. Se por causa da pandemia você ou alguma pessoa próxima procurou atendimento ao SUS ou plano de saúde, como foi esse atendimento? Se procurou atendimento hospitalar, como é que foi essa experiência? Tiveram diversas situações em que a gente fazia uso do SUS, faz ainda. E chá de cadeira, né, basicamente. Então você vai pra fila e fica lá horas e horas e passa a tarde toda. E, e é isso. Espera-se até ser atendido. Às vezes pega um médico que você fica feliz de ter sido atendido porque ele te trata com atenção, com carinho. Às vezes não, às vezes é algum médico mais displicente ou um pouco mais frio, né, que simplesmente quer passar a receita e quer mandar você embora para atender todos os pacientes, né? E a gente sabe que o SUS tem essas deficiências e não foi diferente com a gente, com a minha família, comigo, né? Coisas assim. O que mudou na sua rotina em relação ao trabalho, estudo, lazer, a partir do início da pandemia e como isso se transformou ao longo do tempo?
Eu era uma pessoa bem mais ativa, fisicamente falando, em relação a esportes e tudo mais, então eu me tornei uma pessoa, diria que bem mais sedentária ao longo da pandemia. Então, isso acabou me trazendo menos disposição, eu diria, para fazer as atividades em geral, porque eu estava me mexendo menos, né? Desconfortos musculares e uma certa preguiça, né? Por causa desse repouso, né? Dessa falta de movimento. E isso foi mais ao longo do primeiro ano de pandemia, eu diria. Eu acho que a partir do segundo ano, quando as coisas, mesmo que lentamente, começaram a voltar ao normal, eu comecei a voltar, digamos, a minha rotina e me aproximando das pessoas com quem eu tinha contato na minha cidade, até porque eu viria fazer a graduação aqui no Rio Grande do Sul e eu estaria distante de toda a família, de todas as pessoas que eu conhecia lá. Então eu tomei a decisão de me aproximar dessas pessoas lá da minha cidade enquanto eu podia estar do lado delas, né? Então eu fiz isso. Isso em parte foi o motivo do porquê eu me distanciei da graduação, né? Porque era uma forma de dar tchau, de aproveitar ao máximo as pessoas enquanto eu estivesse lá. E isso acabou a falta de movimento do começo da pandemia acabou virando o contrário, da metade para o final, por causa dessa aproximação. Então eu tinha várias atividades, né, relacionadas à igreja, e grupo vocal, isso, e estágio, que eu consegui um estágio lá, então as coisas foram melhorando. Então, até o final da pandemia. Tá. Você e seus familiares se vacinaram? Tomaram todas as doses? E o que mudou em sua rotina a partir da vacinação? Pretendem continuar se vacinando se for preciso? Todos os meus parentes, né, da minha casa se vacinaram as 3 doses, ciclo vacinal completo, e a gente pretende continuar se vacinando sim, caso não tenham outras doses. O que mudou a partir da vacinação? A preocupação e o medo diminuiu, né? A gente sabia que isso não representava garantia de nada. Existem muitos casos, né, em que as pessoas são vacinadas e mesmo assim são internalizadas ou até morrem. Tem casos, né, assim, mas a gente naturalmente que o medo e a preocupação diminuem, né? Então se sentiu um pouco mais na liberdade de entrar em espaços públicos, mesmo que um pouco mais aglomerados ou um pouco mais fechados. A gente ficou um pouco mais tranquilo. Lá em casa tinha o meu padrasto que tem síndrome metabólica, né? Ele tem uma série de coisas que estão erradas com a saúde dele, né? Pressão e tudo mais. Então ele era a maior fonte de preocupação. Então depois do ciclo vacinal, de estar todo mundo vacinado, a gente ficou bem mais tranquilo, né? No começo da pandemia, a gente se preocupava bastante. Em que medida você e seus familiares aderiram ao isolamento social? Isso mudou ao longo dos meses? No caso de afrouxamento do isolamento, como foi a volta às ruas? A gente a gente seguiu em certa medida o isolamento social, mas eu não posso dizer que a gente seguiu à risca não. Quando a gente precisava sair ou quando a gente queria sair, a gente saía, né, com máscara e tudo mais, mas a gente saía, então a gente não ficava demais em casa, digamos assim, a gente não seguia as recomendações à risca, mas a gente seguia todos os protocolos de segurança enquanto a gente estava fora de casa, né? Mesmo que em ambientes que tinham mais pessoas, enfim. E com as doses da vacina e ao longo da pandemia isso só foi aumentando de intensidade, na verdade. No começo a gente se restringiu um pouco mais e depois foi afrouxando, né? Então a gente ficou cada vez menos limitado e saindo cada vez mais de casa. Certo. Como foi a experiência de usar máscara? O que você pensa sobre a flexibilização do uso da máscara e como foi esse processo entre as pessoas próximas a você?
eu diria que não foi muito traumático, mas foi uma fonte de irritação constante. Então, qualquer lugar que a gente fosse, a gente estava incomodado de ter que ficar usando máscara o tempo inteiro. Teve um momento ali no meio da pandemia que a gente acaba se acostumando, né, de tanto que a gente precisa usar em todos os lugares e tudo mais, mas assim, depois que a gente começou a tomar as vacinas e todo mundo ficar um pouco menos preocupado, aí a gente, né, usa quando tem que usar, quando é obrigado a usar, e quando tem oportunidade já tira a máscara, porque aí fica mais livre, porque não sente falta de ar, porque atrapalha na hora de usar o óculos e não sei o que, então a gente acaba e e eu penso que como política pública, o uso da máscara tem que continuar, né, porque é um protocolo de segurança importante, e etc, etc. Mas o uso da máscara só vai ser cada vez menos utilizado, né? Então a vida vai voltando a um ritmo um pouco mais normal, então as pessoas vão retornando para esse ritmo e deixando de utilizar máscara, até porque a vida continua e de uma forma ou de outra, mesmo que a gente não volte para a mesma situação de antes, a gente acaba deixando de utilizar, né, por conta da vacina e etc. Mas a gente entende, eu entendo a importância, sim. Certo. Quais têm sido os impactos econômicos da pandemia e do isolamento na sua vida e na da sua família? É, a, Acho que as pessoas que mais sentiram no meu círculo familiar foram os meus irmãos. Porque os meus irmãos são pequenos, eles têm 10 anos, né? Tinham 8 9 ao longo da pandemia. E eles ficaram muito presos ao longo de casa, então eles se sentiram super sufocados, né? Não tinham contato mais com os colegas, então fazer aula online sempre foi um sofrimento, ficar sentado na cadeira, né? Para uma criança de 8 9 anos, 3 4 5 horas seguidas é uma coisa inimaginável, né? E a gente sentia toda essa dificuldade deles, então era um parto, né? E para mim também, de certa forma, apesar de ter lados positivos, para matérias mais teóricas, para mim, por exemplo, foi bom a pandemia, ironicamente, né? Porque nas partes teóricas a gente pode acelerar, então cada um assiste as aulas à sua velocidade, né? E isso atrapalhou bastante a parte financeira da família enquanto eu estava lá na minha casa, porque a minha mãe fazia anos que ela não trabalhava, e aí com a pandemia as chances dela retornar para o mercado de trabalho diminuíram mais ainda, então ela ficou em casa mesmo. E a única pessoa que sustentava a família era o meu padrasto, né? Então estava tudo em cima dele. E uma coisa que acabou permitindo que a gente sobrevivesse, passasse por esse tempo, foi a ajuda da igreja e de amigos. Então a gente recebeu muita ajuda com cestas básicas e apoio financeiro, inclusive. Então a gente conseguiu passar por essa fase assim. E com os trabalhos remotos do meu padrasto, que ele conseguiu permanecer no trabalho e conseguiu correr atrás do sustento. Certo. De que maneira as relações familiares, afetivas e de amizades foram impactadas pela pandemia? Certo. Do meu grupo familiar como um todo? Isso, as relações familiares, né, afetivas e de amizade da tua família. A gente ficou ilhado, né, naturalmente. Então a gente mantinha o contato virtual com amigos, e isso a gente manteve, sim. A gente fazia videocalls, ligações, e
Mas apesar disso, a gente acaba ficando ilhado, sozinho, né? Meio solitário no nosso círculo e tudo mais. Isso aconteceu, com certeza. E pra mim, pra mim isso acabou atrapalhando até um pouco mais, porque eu gosto de interagir presencialmente, né? Virtualmente eu detesto, na verdade. Não sou muito bom nisso. Então, pra mim, acabou sendo um distanciamento ainda maior das minhas amizades que eu tinha lá e daqui da graduação, né? Que era para ter começado a me aproximar e acabei me distanciando ainda mais. Certo. Observando o entorno do seu bairro e seus vizinhos, houve alguma adesão ao isolamento? Essa adesão mudou ao longo dos meses da pandemia? Então, no começo eu aderia perguntando em relação a mim, né? Pessoalmente. Isso, observando o teu bairro, os seus vizinhos, houve adesão ao isolamento? Essa adesão mudou ao longo dos meses de pandemia? Ah, com certeza. Você não quer ela pra... Vamos. Não quer ela passar? Aqui é a cozinha. Eu acho que pode ficar bem aqui. Aí a gente fecha a porta e põe a cadeira. Isso aqui é bastante. Bom, a pergunta era: observando o entorno do seu bairro, seus vizinhos, houve adesão ao isolamento? Essa adesão mudou ao longo dos meses de pandemia? Mudou. Quando a pandemia começou e ninguém sabia o rumo que ela tomaria, a gente com certeza, os nossos vizinhos e todo mundo tratava com mais seriedade, né? Mas o que eu senti foi que a gente acabou desistindo, de certa forma, ao longo do processo do isolamento, porque estava todo mundo saturado de ficar em casa, né? Ninguém aguentava mais ficar preso dentro de casa. E por mais que não fosse o ideal, acho que da metade para o fim ali a gente já estava por aqui com a pandemia e a gente acabou afrouxando talvez além do que deveria, né, em relação ao isolamento social. E como você percebe os impactos psicológicos da pandemia, pessoalmente, e também naqueles que te cercam? Olha, pessoalmente eu diria que eu não, olhando para trás assim, eu não sinto que foi um grande trauma como foi para outras pessoas que tiveram no meu entorno, né? Ouvi muitos relatos, né, de pessoas que ficaram extremamente ansiosas e traumatizadas com esse isolamento por conta de, né, não tem o seu sustento de cada dia, não consegue emprego, tá preso dentro de casa, não consegue interagir, etc. Então eu acho que de certa forma as pessoas que estavam à minha volta sentiram mais esses impactos. Talvez porque eu não, como meu padrasto, por exemplo, que tinha que sustentar a família toda, ele estava sempre 100% do tempo estressado, né? Muitas noites não dormia e tudo mais. Eu só pro final ali da pandemia que eu comecei a trabalhar, mas até então ele que fazia tudo sozinho, então ele foi uma pessoa, por exemplo, que eu via diariamente que ele estava exausto, né, o tempo inteiro, fisicamente e psicologicamente. E foi isso que eu senti das pessoas de uma forma geral, né? Mas como eu pessoalmente eu estava num momento que eu estava buscando outras formas, né, de interação, e eu estava passando por essa fase de mudança também. Eu estava há 2 anos e meio estudando pro curso de medicina, e de repente eu conheci o curso da engenharia acústica e acabei me descobrindo no curso. E
isso me deu uma perspectiva nova, então eu ganhei um novo ânimo, digamos assim. Então foi um momento gostoso de descoberta, de expectativa, de uma perspectiva nova. Então isso acabou me ajudando sim, de conhecer novas pessoas, novos professores e um assunto que realmente me interessava genuinamente. E, e aí com isso eu acabei me aproximando de outras coisas, como na minha igreja eu comecei a ajudar na parte técnica de som, isso me animou bastante porque eu estava aprendendo muitas coisas novas, né, sobre a parte de sonorização e aí eu comecei a estagiar e aprender coisas da minha área logo no começo da graduação que me deixaram muito animados, né? Então essas coisas que aconteceram, né, acabaram aliviando os impactos que a pandemia teria me dado. Certo. De todas o que tu já me falou aqui, teve outra perda que a pandemia trouxe pra ti, assim, que tu consegue lembrar e tudo? Outra perda. Ou outras perdas? De qualquer natureza, assim, Isso. qualquer outra perda qualquer. Olha, eu não conseguiria te dizer agora. Acho que as perdas que eu te falei foram as que aconteceram. Se eu lembrar, eu falo. Certo. Como você se adaptou ao ensino remoto emergencial? Você recebeu algum auxílio extra da universidade ao ensino remoto? Para a execução do ensino remoto, se você recebeu algum auxílio? Como é que foi essa adaptação? Certo. Foi, por um lado, bom, porque muitas matérias muitas cadeiras, muitos assuntos que a gente estudaria e que levaria muito tempo presencialmente, eu tinha a possibilidade de acelerar e de ir direto ao ponto, né, nos momentos, nos assuntos que eu tinha dificuldade realmente, então eu não precisava esperar toda a explicação do professor, porque eu poderia acelerar o vídeo e estudar de uma forma mais personalizada. Então, por esse lado foi bom, o ensino completamente virtual. O lado ruim é que é um tanto desestimulante, às vezes, porque muitos professores não têm domínio das plataformas virtuais e desses meios de comunicação, tudo é muito novo, né, para todo mundo, então as aulas muitas vezes eram interrompidas, paravam de funcionar, não tinha uma boa fluidez, não eram tão dinâmicas, né, tinham muitos problemas técnicos e tal. E fora que tinha muito menos contato, né, muito menos interação, então isso acaba desestimulando de uma certa forma. Mas assim, de uma forma geral, para mim eu acho que não foi positivo, assim. Para mim foi por conta da distância e da minha dificuldade em interagir nos ambientes virtuais, tudo mais, por uma questão de gosto até. E porque eu me aproximei e me envolvi com muitas atividades na minha cidade natal, eu não diria que o ensino virtual foi uma coisa positiva para mim. Eu acho que eu poderia ter feito desse momento poderia ter aproveitado muito melhor, mas do jeito que aconteceu não foi positivo. Então acho que eu perdi sim bastante no ensino virtual por conta desses motivos todos. E teve alguma outra parte da pergunta? Se você recebeu algum auxílio da universidade? Da universidade eu não recebi algum auxílio, mas eu acho que até porque faltou procura da minha parte, assim, auxílio que eu recebi foi de familiares, entendeu? De outras fontes, não da universidade, em relação a notebook e programas e outras coisas assim, eu recebi bastante ajuda de amigos e familiares. Tá. Além de você, alguém da sua família precisou estudar à distância durante a pandemia? Como foi essa experiência? Sim, meu irmão teve que estudar virtualmente, mas não funcionou muito bem porque ele tinha terminado o ensino médio e não conseguiu ter um bom proveito no primeiro ano de cursinho dele depois do ensino médio, no segundo também.
ele acabou ficando muito disperso. Meu irmão era uma pessoa, é uma pessoa que tem dificuldade, né? Então, para estudar que exige muito mais disciplina, foi uma coisa que não funcionou, com certeza, para ele. Então, enfim, foi isso, foi negativo também para ele. Tá. Como você avalia a atuação das autoridades nas instâncias federais, estaduais e municipais em relação à pandemia? Eu acho que no começo da pandemia a gente teve muita descrença em relação à capacidade, né, dessas entidades lidarem com a pandemia. Com certeza tiveram muitas falhas, mas eu acho que apesar de toda a lentidão e de todas as confusões e problemas que aconteceram no meio do caminho, eu acho que no final das contas, olhando para trás agora, a gente teve um bom desempenho na vacinação, e acredito que vai continuar assim a partir Certo. daqui para frente. Você tem participado de alguma ação de solidariedade? Qual e a quem se dirige? Como você tem se informado sobre a pandemia? Certo. Eu me informo sobre a pandemia, o país de uma forma geral, em sites de notícias. Então, R7, UOL, G1. Mas confesso que eu tenho me informado pouco. Acho que teve uma época da pandemia lá que eu fiquei tão saturado de ouvir essas notícias que eu acabei abandonando de certa forma, né, para limpar um pouco a cabeça dessas preocupações todas, né, e continuar vivendo a vida. Ação de solidariedade, não teve nenhuma ação contínua de solidariedade, eu diria. Acho que tiveram coisas pontuais, como distribuição de alimentos e coisas do tipo na minha igreja, né? Mas foram coisas assim, foram coisas mais pontuais. Não saberia Essas dizer. distribuições de alimentos, elas eram direcionadas para que grupo? Para a comunidade, teve uma vez, lembrei agora, teve uma vez que um dia que a gente foi no pós-balsa em comunidades carentes, abaixo da linha da pobreza, entregar alimentos para o Dia das Crianças. Essa foi uma das vezes, né? A gente foi entregar alimentos para comunidades carentes. Então é sempre direcionado à comunidade, Tá. esses eventos. E quais são as suas expectativas em relação ao futuro? Olha, eu acho que a pandemia do Covid-19 é a história se repetindo. Então a gente teve 100 anos atrás a pandemia da febre amarela que matou milhões, e aí as pessoas devem ter saído daquele momento da história achando que pronto, agora a gente aprendeu, mas no final das contas é só a gente passar por tempo suficiente que as pessoas se esquecem e a história de uma forma ou de outra acaba se repetindo. Então, e a gente acaba aprendendo com isso ao longo do tempo, claro. E eu acredito que a gente vai levar ensinamentos dessa pandemia, mas eu tendo a não acreditar que a gente tá sempre melhorando de uma certa forma, assim. Então eu acredito que a gente está muito consciente, tem muita clareza do que aconteceu e da seriedade do que acabou de acontecer, mas eu tenho um certo receio de que daqui a 100 anos a gente possa se esquecer do que aconteceu agora e de que isso se repita de alguma forma. Bom, a gente vai encaminhando para o final, mas tem uma pergunta. Há algo mais que você gostaria de relatar? Se você gostaria de nos enviar algum registro com foto, texto escrito, vídeo, sobre o seu cotidiano na pandemia? Meu cotidiano na pandemia. Se tem alguma coisa a mais que você queira relatar aqui, que não necessariamente está dentro das perguntas, mas que você acha importante. Certo. Olha, eu diria que apesar de toda
todo o trauma que a pandemia trouxe pra gente, eu diria que pra mim eu me senti sortudo ao longo da pandemia de ter podido viver experiências que eu não tinha vivido antes e de ter podido me envolver com várias atividades, principalmente da metade da pandemia pro fim ali. Então eu me senti grato, sabe, de ter podido passar por esse momento sem ter recebido tanta carga negativa e de ter sofrido demais com isso. Então acho que é isso, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar não, basicamente isso. Certo. Você gostaria de indicar outra pessoa para ser entrevistada? Outra pessoa. Taiwan? Sei lá. Pode ser. Pode ser. Você tá aqui pertinho. Olha, eu gostaria de agradecer a colaboração e de te perguntar novamente se você mantém a autorização dada no início da entrevista para a divulgação da mesma e o uso da imagem. E reitero que, se pertinente, você pode determinar o prazo da publicização. Tá. Não, eu aceito, autorizo o uso da minha imagem e sobre a publicação pode ser feita no cronograma da pesquisa mesmo, não tem restrição não. Ok, muito obrigada, Josh. Foi um Obrigado. prazer conhecer a sua experiência durante a pandemia, né, que ainda estamos em pandemia de Covid-19. Obrigada. Prazer foi meu.